junto conosco nesta manhã. E como pronunciou o salmista, esse é o dia que o Senhor fez, por isso alegremo-nos, regozijemos nele, porque o dia abençoado por Deus, a oportunidade de reunirmos juntos como igreja do Senhor, para cultuar o seu nome, para adorá-lo, para bendizer o seu nome. E como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, reunido nesta manhã para cultuarmos ao nosso Deus. E nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos, agradecendo a Deus pela vida, pela proteção, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Que oportunidade, que alegria nos reunirmos diante do Senhor para cultuar o seu nome. Vamos orar, pedir ao nosso irmão presbítero Rodrigo que esteja orando neste momento, colocando com gratidão esse dia na presença do Senhor, esse culto que vamos prestar ao Senhor, que seja de fato um tempo de adoração, tempo de aprendizado, tempo na presença do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos mais um dia aqui para cultuar a Ti. Somos gratos pela vida, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado com a Tua igreja, Teu povo, pela saúde e por estarmos aqui, Senhor, para Te oferecer nossa gratidão e ouvirmos Tua palavra. Fale conosco, Pai. Enche o nosso coração de alegria, de amor e de muito mais gratidão por tudo que Tens feito por nós, pela nação, pelo Teu povo em especial, e por estarmos, Senhor, principalmente em Tua presença, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos gratos ao Senhor por tudo. Tivemos aí uns dias de descanso, dias diferentes, que tivemos várias experiências com o Senhor, mas Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E quero agradecer as orações dos irmãos. Tivemos um susto aí a semana passada, deu negativo, mas tudo se indicava que era positivo, e nós ficamos durante 5 dias em repouso, em isolamento total, tomando os medicamentos. Fomos ao médico e ele disse: não é, provavelmente é Covid, então o senhor tem que fazer todo o tratamento. Nós fizemos, mas graças a Deus deu negativo. E em tudo isso nós vemos as mãos do Senhor cuidando de nós. Louvamos a Deus também pela vida da igreja. Já estávamos com saudade de estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus, celebrando ao Senhor. Que tempo precioso, irmãos, é esse tempo de estarmos aqui juntos, mesmo no distanciamento, mas é bom, é maravilhoso poder louvar, exaltar e glorificar ao nosso Deus. E nós vamos louvar a Deus cantando o hino de número 32. Esse é o Deus fiel, o Deus que não falha, o Deus que cuida de nós todos os dias, seja na alegria, seja na tristeza, seja nas lutas, seja nas vitórias. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Vamos colocar em pé e juntos louvarmos ao nosso Deus. Hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste.
pode assentar. Esse Deus fiel é o Deus que perdoa, e por isso nós podemos confessar os nossos pecados falando com Ele. E neste momento, quando acabamos de cantar esse hino falando sobre a fidelidade de Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Nós vamos orar ao Senhor confessando os nossos pecados silenciosamente, depois de alguns instantes pedir ao nosso irmão presbítero Ivan Edson que agradeça a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Vamos orar silenciosamente aí no seu coração, colocando diante de Deus a sua vida, pedindo perdão do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos trazido até a Tua casa neste momento, para, unidos como nos encontramos, poder Te agradecer, Te louvar e Te bendizer. Mas nesse instante em especial, nós queremos colocar diante de Ti aquilo que não fizemos conforme o Teu querer. Sim, ó Deus, nós queremos pedir perdão pelos pecados que temos cometido. Pedir, ó Deus, que o Senhor realmente esteja perdoando, Senhor Deus, aquilo que muitas vezes até em pensamento nós temos pecado. Por isso, ó Deus, nós colocamos diante de Ti, com os nossos corações abertos, para que o Senhor possa, através do Espírito Santo, estar limpando os nossos corações dos nossos pecados. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos ouve e nos perdoa. É por isso que nós estamos aqui nesse instante pedindo perdão pelos nossos pecados, e o fazemos, não porque mereçamos, mas em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, ó Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. A partir do verso 1 ao verso de número 18. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 ao verso 18, leitura alternada. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 ao verso de número 18. Leitura alternada. Diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo:
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Amém. Jesus é o nosso bom pastor. E a Ele continuemos cultuando, agora louvando ao Senhor com os cânticos, adorando esse bom pastor que deu a vida por nós ali na cruz. Vamos louvar ao Senhor com os cânticos. Bom dia. Eu peço para os irmãos se levantarem, aqueles que puderem. E lá em Mateus 14, do verso 25 ao 31, fala sobre quando Jesus andou sobre as águas. E Pedro foi e disse: já que você disse quem é, se você é Jesus, me chama. Então Jesus chamou ele e ele foi. Ele caminhou um pouco, mas depois ele afundou. Ele caiu sobre as águas. E ele começou a pedir socorro. Então Jesus estendeu a mão para ele e perguntou: por que sua fé foi tão pequena? Por que você duvidou? E é justamente sobre o que essa música fala. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Muitas das vezes nós não temos a fé grande, nós não entregamos tudo nas mãos de Deus, porque nós somos humanos, somos falhos, e a gente pode acabar afundando. Mas Jesus, Ele estará lá, Ele vai dar a mão dEle para te sustentar, Ele vai te guiar. Amém? Então eu peço que os irmãos meditem também nessa música. E é isso. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça
Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, eu clamarei a ti, Senhor, e além das ondas eu olharei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo,
com tua glória tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Perto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Santo Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Somos teu, nos enche da sua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que Ele fez em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real a tua presença. Vamos provar a tua glória.
pode se assentar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, e sabendo que a presença do Seu Espírito está aqui conosco nessa manhã, Ele habita em nós e por isso é o nosso sustentador. Querido, Salmo de número 23, Salmo de número 23, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença em nossas vidas. E agora, ó Deus, ao meditar na Tua palavra, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que tenhamos o entendimento do Senhor e que essa palavra possa produzir algo tremendo em nossas vidas. Deus querido, nos abençoe e que o Teu Santo Espírito, como acabamos de cantar, possa trazer essa palavra, transformá-la para o nosso entendimento e nos ajudar a praticá-la nos nossos dia a dia, nos nossos momentos de vida, nas nossas caminhadas. Sejamos praticantes da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Medo, será que alguém tem medo? Ou todos nós temos medo? Como podemos viver hoje sem medo do amanhã? Como posso viver hoje sem medo do amanhã? Quantas vezes nós já ouvimos, e principalmente nesses dias, eu estou com medo do amanhã, com medo do futuro, e com certeza nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o amanhã, e isso pode trazer medo ao nosso coração. O meu e o seu amanhã não depende de nós. O meu e o seu amanhã não depende do governo. O meu e o seu amanhã depende exclusivamente de Deus. De Deus. É Ele que cuida de todas as coisas. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados, eles recolheram milhares e milhares de crianças que estavam desabrigadas, crianças que estavam famintas, e levaram para um alojamento especial, ali cuidando daquelas crianças. E ali as crianças foram tratadas, as crianças foram alimentadas, as crianças foram cuidadas com todo carinho. Mas se observou algo interessante, é que aquelas crianças não conseguiam dormir bem. Elas viviam inquietas, temerosas, com todo aquele amparo, com todo aquele cuidado, com toda aquela proteção
que eles davam a elas, elas não conseguiam descansar e dormir. E aí um psicólogo foi consultado, e ele descobriu a razão do problema e como tratar a insegurança que aquelas crianças estavam vivendo. E então decidiram que quando aquelas crianças fossem dormir, seria entregue a cada uma delas um pedaço de pão, mas não para comer, mas para ficar segurando, e assim elas iriam dormir segurando aquele pedaço de pão. E começaram a observar que todas começaram a ficar tranquilas e começaram a dormir em segurança, porque elas tinham a certeza que no dia seguinte elas teriam o pão para alimentar. Aquele pedaço de pão trazia segurança àquelas crianças. O Salmo 23 é o salmo mais lido, é o salmo em que as nossas crianças aprendem a decorar. Esse é o salmo também que nós lemos sempre à beira do leito de enfermidade. Quando tinha a oportunidade de ir ao hospital para visitar as pessoas, esse era o salmo que sempre eu recitava para aqueles que estavam ali acamados. É o salmo também que traz segurança àqueles que precisam de um cuidado. A palavra de Deus diz que o Deus que alimenta as aves dos céus, o Deus que veste os lírios, Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus provedor, Ele é o nosso pastor. E o texto que nós lemos lá de João, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém me obrigou a dar a vida, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas. Hebreus vai dizer que Jesus é o grande pastor das ovelhas, que vive por elas, é o grande pastor das ovelhas que deu a vida. O apóstolo Pedro diz que Ele é o supremo pastor, que voltará para cuidar das suas ovelhas. Porque eu e você podemos viver o amanhã sem medo, mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã, ou a semana que vem, ou o mês que vem, ou no final do ano, ou no ano de 2022, porque Deus é o nosso pastor. Mas Ele não é um Deus qualquer, Ele é o Deus soberano. E é interessante que quando Davi escreve esse salmo, ele poderia ter escolhido um outro nome para dar: o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus Altíssimo, o Elion, o Deus Eterno. Esses são títulos que são dados a Deus. Mas Davi chama Deus pelo seu próprio nome. Yahvé, Jeová, é o nome de Deus. E Davi vai dizer: Jeová, Yahvé, é o meu pastor. Ele está falando sobre o seu nome quando Deus se revela a Moisés. E ele vai dizer: Moisés, mas eu vou em nome de quem? E Deus diz: o eu sou o que sou. O eu sou é o nome desse Deus poderoso, soberano. Por isso eu e você não precisamos temer o amanhã, porque o Senhor, que é o nosso pastor, é o Deus soberano, e que Ele está acima de todas as coisas. Mas Ele é também o Deus imutável, aquele que era, que é e que há de vir. E Ele diz: o eu sou. E geralmente, para que nós possamos identificar quem nós somos, eu sou fulano de tal, há uma definição em nós. E Deus não, Deus Ele é quem Ele é. Ele é o conselheiro que acalma as tempestades, Ele é o Deus que vence a morte, Ele é o Deus que é eterno, Ele é o Deus que criou todas as coisas, mas que não foi criado. Ele é o Deus que fez todas as coisas, mas ninguém o fez.
O salmista vai dizer: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu não preciso temer o amanhã, porque Deus é o meu pastor. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus que criou todas as coisas, mas Ele não foi gerado. É o Deus que fez todas as coisas, mas Ele continua sendo Deus diante de todas as circunstâncias da vida. Mas o mais especial para nós, Ele é o nosso pastor, porque Ele é um Deus especial. Davi vai dizer: o Senhor é o nosso pastor? Não. O Senhor é o meu pastor. É um Deus presente, um Deus pessoal, não é um Deus distante, não é um Deus de longe. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nos amou, nos manifestou, nos conquistou, nos comprou, nos redimiu. E hoje Ele habita em nós. O Senhor é o meu pastor, porque Ele é um Deus pessoal que está presente nas nossas vidas. Nós não convivemos com esse Deus, a nossa experiência não é com o Deus de Abraão, não é com o Deus de Isaac, não é com o Deus de Jacó, mas é com o Deus presente que habita e que vive em nós. Nós não vivemos um Deus e servimos um Deus na experiência dos servos dele do passado, na experiência dos nossos pais que conviveram e tiveram uma experiência com esse Deus. Não, Ele é o nosso Deus pessoal, que nós relacionamos com Ele, que nós falamos com Ele, que nós o buscamos. E que nós o louvamos e exaltamos o seu nome. Quando nós estamos aqui cantando, nós estamos rendendo a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Estamos falando para Ele, estamos glorificando o nome dEle. Quando nós oramos, nós estamos falando com esse Deus que é um Deus pessoal, que está ouvindo as nossas orações. E quando nós estamos lendo a sua palavra, nós estamos recebendo essa mensagem dEle aos nossos corações. Eu não preciso temer amanhã, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor, que é o meu pastor, e Ele é o meu pastor. Eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. Eu não preciso temer o amanhã, porque Ele é o meu pastor protetor. Davi poderia ter escolhido qualquer outra figura. Ele era um soldado, um grande soldado, vitorioso, ganhou muitas batalhas. E ele poderia dizer: o Senhor é o meu comandante, e eu sou o seu soldado. Mas Davi não usa essa expressão. Davi também era o compositor. Quantos salmos Davi não escreve? Cantava, tocava. E ele poderia dizer: o Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu canto. Mas ele não usa essa expressão. Ele poderia dizer: olha, o Senhor é o meu rei e eu sou o seu embaixador. Mas ele usa a expressão de ovelha. Isaías vai dizer que nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um desviava do seu próprio caminho. Por que Davi usa a expressão? Ele era pastor de ovelha e ele conhecia as fragilidades das ovelhas. Ele sabia que a ovelha era o animal menos capaz de cuidar de si mesmo, porque elas são simples. As ovelhas são indefesas, elas não têm garras nem presas para atacar. E elas nem conseguem correr muito. As ovelhas também elas não conseguem perceber o perigo, ver o predador chegando. Mas elas também são teimosas. Muitas vezes deixa as demais, deixa ali o bando e vai para distante. Deixa o rebanho. E muitas vezes cai no aprisco, muitas vezes é tomada.
Davi diz assim: nós somos ovelhas, nós precisamos de um pastor que cuida de nós, porque nós somos vulneráveis, extremamente vulneráveis, extremamente vulneráveis. Quantos temores há no nosso coração? Vivemos aí nesse tempo de pandemia. Muitas vezes ficamos com medo diante de tudo isso. Vemos a nossa fragilidade. Até quando estarei seguro no meu trabalho? Até quando estarei firme na saúde e não vou ficar doente? Até quando vou enfrentar as adversidades da vida? São temores que ocupam os nossos corações. A preocupação da situação que está ao nosso redor. Quantas vezes nós ficamos angustiados com tudo aquilo que nós vemos e vimos? Eu li uma ilustração de um homem que estava muito preocupado, e ele não conseguia viver de tanta preocupação. E aí ele teve uma brilhante ideia. Ele disse: eu vou contratar alguém para preocupar por mim. Contratar alguém para preocupar no meu lugar. E era um trabalho difícil. E ele decidiu pagar um alto salário, $200 mil por ano. E aí encontrou alguém que aceitou o trabalho. E aquele que aceitou o trabalho, a primeira pergunta que ele fez ao seu patrão foi o seguinte: aonde o senhor vai arranjar $200 mil por ano para me pagar? E a resposta foi o seguinte: essa preocupação não é mais minha, é sua. Você foi contratado para preocupar em meu lugar. O que tem trazido, irmãos, tantas preocupações nos nossos corações? Tantas notícias que nós vemos, tantas fake news. E essa semana eu tomei uma decisão. Falei ontem para a Maura: não quero mais ver notícia, porque não vai fazer diferença na minha vida, não vai me edificar em nada. Estou fazendo o mínimo nas redes sociais, porque isso não edifica, isso não abençoa, isso traz doença aos nossos corações, às nossas emoções. Eu estou igual esse senhor aqui, contratei alguém para pensar, preocupar comigo. Deixa os outros ficar preocupados aí, eu não quero mais nada disso. Quero ser edificado pela palavra do Senhor. Muitas vezes os nossos temores e aquilo tem roubado o nosso coração, porque nós ficamos tão preocupados com tantas coisas ao nosso redor e não olhamos para o Senhor, que é o pastor que cuida de nós, protetor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ficamos preocupados. Eu estava em Caxambu quando senti mal na casa da minha mãe, que ontem completou 86 anos de vida. Disse: meu Deus, será que eu vou trazer o Covid aqui para dentro de casa? E por isso nós voltamos correndo. E ela bem tranquila, sem preocupar com as situações. Não vai dar nada, pode ficar bem. E aprendi uma lição, mais uma vez, com a minha mãe, que ontem completou 86 anos. Tivemos a oportunidade nesses dias de conviver um pouquinho com ela. A Maura está aí na leitura bíblica e estava lendo o livro de Gênesis. E uma hora na sala lendo, e olha que coisa maravilhosa, queridos. A Maura lia um pouco e parava e ela completava a leitura, de cor. A Maura lia o outro pedaço e ela completava o outro pedaço de cor. Aí depois a Maura começou a fazer: agora vamos ver os cânticos. Ela sussurrava a melodia e ela cantava a música.
Mas o que nos chamou a atenção nesses dias ali junto com ela, 86 anos, eu acho que ela fez até a 3ª série, lá no Chapéu, na roça. Imagine, há 60 anos atrás, ou mais, melhor dizendo, 70 anos atrás, ou 75 anos atrás, como que era o estudo. Talvez a 3ª série que ela fez nunca equivale à 3ª série de hoje. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que ela lê a Bíblia dela todos os dias. Ela lê 3 livros de devocionais. Ela lê mais 2 livros evangélicos. Então ela lê 5 livros, mais a Bíblia, mais a Safra em Revista e mais a revista Portas Abertas. Às 2h da tarde é o horário de oração que foi lançado lá na igreja de Caxambu, das 2 às 2h30. E a gente fala muitas vezes que os muçulmanos são rigorosos, né, nos horários deles. Nós vamos sair, diz, olha, ou vamos sair antes das 2 para chegar lá no sítio às 2 horas, ou vamos sair depois das 2h30, porque das 2 às 2h30 eu tenho um compromisso de oração e não tem como negociar. Por que eu estou falando isso? Porque não há temor no coração dela. A certeza de confiar e descansar em Deus, porque não preocupa com as coisas que estão aqui ao nosso redor, mas preocupa ter uma vida na presença de Deus. Domingo ela gosta, porque ela consegue assistir em média 5 a 6 escolas dominicais. Ela começa às 8 horas da manhã para meio-dia, sendo edificado pela palavra de Deus. Isso trouxe aos nossos corações, os netos ali olhando, dizendo, nossa avó é crente mesmo, né? Horário de oração, todo mundo conversando, e ela deixava todo mundo e separava para o momento de oração, de leitura. Eu não estou fazendo nada mesmo, eu vou ler. De meditar na palavra de Deus. Um outro compromisso, na quarta-feira, a gente não sabia se, né, amanhã se a gente for no sítio, a gente tem que voltar 7h30, porque tem um culto da igreja que é transmitido, e ela vai assistir pela internet, não é na igreja, mas 7h30 é o horário do culto. Não há temor no coração, porque o coração está voltado para o Senhor. Querido, nós precisamos deixar um pouco, deixar essa preocupação com as coisas que estão ao nosso redor, com tantas notícias, e cada um vai produzir do seu jeito, da sua maneira, da sua forma de pensar, porque todas elas têm um objetivo por trás, em produzi-lo. E eu disse, eu tenho muita coisa para fazer para Deus, e eu quero gastar meu tempo em oração, em meditação na palavra, em ouvir palestras, mensagens que vão edificar. Eu não vou gastar mais o meu tempo, não vai fazer nenhuma diferença, mas se eu não vai ficar informado com as notícias, não faz diferença, eu não quero nem saber de notícias, não vai me ajudar em nada, mas eu quero ser firmado na palavra de Deus. E para concluir, Ele é o nosso pastor, o pastor que satisfaz, o pastor que ama. Ele é o pastor da provisão. Sabe por quê, queridos? A nossa maior necessidade não são de coisas. A nossa maior necessidade é do próprio Deus. Ele é a nossa provisão. Há poucos dias eu vi um vídeo, não sei quem produziu, do reverendo José João de Paula, que faleceu há pouco tempo atrás, um grande missionário, mostrando um vídeo lá da África, e dizendo como as pessoas lá na África são felizes, porque elas não têm comparação. A casa do outro é melhor, o carro do outro é melhor, a bicicleta do outro é melhor, a moto do outro é melhor. Eles não têm essa comparação, e eles vivem felizes com aquilo que Deus colocou sobre eles. Deus me satisfaz, aquilo que Deus nos deu. Vamos viver essa felicidade hoje. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o amanhã, tão preocupados com o que vai acontecer, aquilo que nós precisamos para amanhã, e nós não vivemos o dia de hoje na presença de Deus.
Ele é o meu pastor pessoal, Ele é o pastor que provê as minhas necessidades, Ele é o pastor que me faz descansar em paz, Ele é o pastor que sara as doenças, Ele é o pastor que justifica e que perdoa, Ele é o pastor que caminha conosco, Ele é o pastor que nos dá a vitória. O Senhor é o meu pastor e não tem nem um i. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que está faltando no seu coração? O que está faltando na sua alma? Quando Ele de fato é o nosso pastor, Ele nos sustenta, Ele nos toma no colo. Não falta provisão, não falta descanso, não falta direção, não falta justiça, não falta paz no vale. A alegria transborda. Ele caminha conosco na jornada, e a certeza do céu na hora da morte. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: a maior e mais congestionada prisão do mundo é a prisão do querer. Eles pensam que ao terem o que desejam, serão felizes. O cheiro do carro novo passa, do emprego novo fica velho. Ou seja, sempre vão querendo alguma coisa, achando que aquilo vai trazer felicidade. Mas de fato, o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades. Sabe por quê? Precisamos aprender a viver contente e feliz, como diz o apóstolo Paulo, em toda situação. Muitas das ansiedades que têm acontecido, muito do medo do amanhã, é preocupado com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas. Quando um dos homens mais ricos do mundo morreu, alguém chegou para o seu contador e perguntou para ele quanto ele deixou. O contador disse: ele deixou tudo. Não levou nada. Tudo que ele tinha ficou. Tudo que ele tinha ficou. Porque nós não levamos nada deste mundo. Vamos descansar no Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Vamos cuidar. Alguém chegou e disse: olha, eu perdi tudo. E alguém respondeu: poxa vida, você perdeu sua fé? Não perdi minha fé. Então você perdeu o seu caráter? Não perdi meu caráter. Perdeu a caminhada com Deus? Também não. Então você não perdeu nada que é importante. Coisas financeiras acabam e elas recuperam. Por isso quero terminar, queridos. Vamos aprender a descansar no Senhor. Como posso viver hoje sem medo do amanhã? Eu posso viver hoje sem medo do amanhã, porque o Senhor é o meu pastor. Eu posso viver hoje sem medo do amanhã, porque Ele é o pastor protetor. Ele guarda, protege e livra de todo mal. Mas Ele é o pastor que traz satisfação na minha vida. A minha alegria não está nas coisas. A minha alegria não pode depender das circunstâncias. A minha alegria, a minha satisfação é uma pessoa, é Jesus. É Ele que satisfaz a minha alma. É Ele que é a minha esperança. É Ele que é a minha segurança. É Ele que é a minha fortaleza. Não sabemos o que o amanhã guarda para nós. Mas se eu tenho o Senhor como meu pastor, se eu tenho Ele como meu protetor, e Ele que satisfaz a minha alma, não há nada que possa inquietar o meu coração. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos sustente.
e que vivamos esses dias descansando e esperando no Senhor. Ele conhece todas as coisas. Ele sabia desse momento em que nós estamos atravessando. Ele conhece todas as coisas. Ele sabia que hoje nós estaríamos reunidos num distanciamento. Hoje, quando estávamos saindo, a Maura perguntou: até quando será que nós vamos ter que usar essas máscaras? Eu disse: não sei, nós não sabemos até quando. Mas não há o que preocupar. Eu preciso de fato confiar no Senhor. Seguir em frente, sabendo que Ele está cuidando de todos os detalhes da minha vida. Ele é o meu pastor. Vamos concluir repetindo o Salmo 23, o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Nós vamos orar e depois terminar com amém. Senhor Jesus, quero nesta manhã, Pai, agradecer a Ti, porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. O Senhor é o Deus que continuará conosco todos os dias, até a consumação do século. E por isso, Pai, nesta manhã, com gratidão no nosso coração, seguimos seguros, sem medo do que vai acontecer amanhã, porque somos amparados por Ti. Abençoa, Deus, os irmãos aqui presentes. Abençoa as famílias aqui. Eu quero interceder também, ó Deus, por aqueles que estão em casa, cultuando conosco, ó Deus, através da internet. Pai, esteja abençoando as suas vidas. Eu intercedo neste momento pela vida da Ângela, ali hospitalizada. Coloque a Tua mão sobre a vida dela. Restaura, Senhor, a sua saúde em nome de Jesus. Deus querido, coloco na Tua presença agora, Senhor, suplicando a Tua graça e a Tua bênção sobre todos aqueles que estão hospitalizados. Que o Senhor estenda a Tua mão, restaura a saúde segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pedimos também a Tua bênção sobre a vida do nosso irmão João Bolso, a sua recuperação. Que o Senhor esteja cuidando e abençoando a vida do Teu Senhor. Oh Deus querido, nós colocamos diante de Ti. Agradecemos por essa manhã, pela vida dos irmãos aqui conosco. Louvado seja o Teu nome por cada um dos queridos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. E agora, queridos e amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito do Deus Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre vós, igreja amada do Senhor Jesus aqui presente. E sobre o povo de Deus em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.